Olá, amados e amadas do Senhor, graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para, nesta oportunidade, trazermos a série Vida e Espiritualidade. Nesta ocasião, a igreja está estudando os livros de Salmos e nós percebemos a grandeza, a riqueza que há no livro de Salmos, né? A cada capítulo a gente percebe o quão precioso é este livro. Um livro que nos mostra muitas poesias, muitos cânticos, muitos já viraram louvores em nossas igrejas. Mas eu queria ler esse salmo, que é curtinho, né? Ele é pequeno e a gente vai perceber só na leitura a grandiosidade desse salmo. Salmo de número 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves do céu, os peixes no mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Este salmo fala da grandeza de Deus. E ele vai falar também do poder que Deus deu ao homem na terra. Ou seja, a misericórdia de Deus estabelecida sobre o homem, dando a ele a oportunidade de orientar, de dirigir as coisas aqui na terra. A oportunidade que Deus deu a cada um de nós de poder administrar tudo aquilo que é dele. Verdade, porque nós não somos donos de nada aqui na terra. Por mais que nós tenhamos a nossa casa, tenhamos o nosso carro, o trabalho, nada aqui nos pertence. Nós somos apenas mordomos do Senhor. E aí, o Salmo de número 8, ele é escrito por Davi. Davi, o rei Davi. O mesmo título ainda indica que o Salmo número 8 ele foi direcionado pelo mestre do canto, indicando e implicando que este salmo era cantado, era celebrado nas cerimônias que ocorriam na adoração pública de Israel. O salmista também, é interessante notar a forma como o salmista se refere a Deus de forma pessoal e íntima. Ele diz: Senhor, Senhor nosso. Eu me lembro do Salmo 91, quando o salmista também nos diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Como é importante para nós podermos ter isso dentro do nosso coração e podermos afirmar: Senhor, Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, quão admirável é o teu nome na minha vida, como é admirável a tua presença na minha vida, e podermos celebrar e podermos adorar isso com toda a nossa força pelos feitos que o Senhor nos fez adquirir. E como é importante para nós percebermos também, como ele diz no versículo 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. A gente sabe que os inimigos de Deus são todos aqueles que se opõem a Ele e a tudo que é dele, a tudo que é criado por Ele. Então, Deus coloca de um lado os frágeis, as crianças, os pequeninos, e do outro lado
os fortes, os inimigos, os vingativos. E aí a gente faz um contraste entre isso e vê que entre o que é totalmente dependente de Deus e o que é autossuficiente. A gente percebe que quando nós dependemos de Deus, nós somos abençoados por Ele, nós somos acolhidos por Ele, nós somos guardados, abençoados por Ele. Mas quando nós somos autossuficientes, nós deixamos de receber o favor de Deus, pois achamos que nós podemos fazer as coisas por nós próprios. Achamos que temos muita força para adquirir aquilo que almejamos, os nossos objetivos, e nos esquecemos que é tudo conforme a permissão do Senhor. Não estamos como marionetes neste mundo. Nós exercemos a nossa vontade. Só que aquele que teme a Deus, ele coloca a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece em nossa vida, pois sabemos que Ele é grande, que Ele é poderoso. E assim como afirma esse salmo, a grandiosidade de Deus, ela é vista em toda a terra. Observamos também no Salmo número 8, como Deus é exaltado na natureza. Que se nós olharmos para o céu e vermos esta maravilha que nós não podemos deixar de contemplar o Senhor. Não podemos deixar de contemplar o Criador dos céus e da terra. E somente aquele que deposita a sua confiança nele, só aquele que deposita a sua fé nele, teme a Ele a ponto de reconhecê-lo como grande, como grandioso, como majestoso, conforme Davi relatou neste salmo. E aí, ele nos mostra, no versículo 3 em diante, que é o homem. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto, que é o homem? Que é o homem diante de toda esta grandeza? Por mais sábio que ele seja, por mais estudado que ele seja, por mais, quando ele se julga autossuficiente que seja, ele não tem poder sobre a sua vida. Temos muitos exemplos aí de homens que se julgavam autossuficientes, achavam que faziam isso e faziam aquilo, achavam que por suas próprias forças iam conquistar tudo aquilo que tinham pela frente, mas um dia eles perderam a sua vida. E ao perderem a sua vida, nós percebemos que Deus é o grandioso e Ele é o único que merece ser temido. O que é o homem diante da grandeza de Deus? Quando nós observamos Davi relatando esta pergunta neste salmo, nós também podemos entender o quanto Davi era agradecido a Deus por tudo aquilo que ele havia feito por ele. Nós observamos que quando o autossuficiente Golias, pelo seu tamanho, pela sua força, pelo seu exército poderoso, haveria de vencer de qualquer forma Israel, haveria de vencer com um estalo de dedos a Israel, Deus usa aquele pequenino Davi para que pudesse mostrar que Deus usava os fracos, as crianças, os frágeis, para que pudesse derrotar os fortes. E assim, ao longo da história, Deus veio confundindo os homens que não eram tementes a Ele, mostrando que era Ele que regia todo o universo. É Ele que comanda todas as coisas e nós estamos debaixo da sua potente mão. O Salmo número 8, ele nos mostra esta grandeza de Deus, mostrando que o homem, ainda que ele se julgue autossuficiente, ele é nada debaixo da grandeza do Senhor. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Ainda assim, Deus permitiu ao homem governar na terra. Deu a oportunidade ao homem de viver de forma com que os outros seres fossem submetidos a ele.
E aí o Salmo prossegue dizendo no versículo 7, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Tudo isso estava debaixo da responsabilidade do homem. E a gente percebe que nos dias de hoje, infelizmente, a responsabilidade dada por Deus ao homem fez com que o homem se corrompesse, fez com que o homem estragasse totalmente o planeta, o universo maravilhoso que Deus criou. E aí nós percebemos as desgraças que nós temos hoje nos nossos dias, catástrofes climáticas, outras coisas acontecendo, desmatamento, as geleiras derretendo, tudo isso foi feito e criado perfeitamente por Deus para o nosso próprio benefício. Mas a autossuficiência do homem, a ganância do homem, fez com que este mundo fosse corrompido, fez com que as doenças acontecessem. Tudo por conta do pecado, da desobediência do homem. O homem tinha tudo para viver de forma eterna aqui na terra. Mas o pecado fez com que a morte viesse. E a Bíblia nos afirma que o salário do pecado é a morte. Mas, se o Novo Testamento ele mostra Cristo como o homem perfeito, que restaurou o domínio sobre toda a criação, fazendo certo o que Adão fez errado. Jesus Cristo, então, ele aparece nesse cenário, ainda que nas entrelinhas, mostrando que o homem tinha o poder de dominar sobre a criação de Deus. Mas, infelizmente, ele foi fazendo tudo errado. O pecado chegou de tal forma que Deus, então, providenciou um plano. Aliás, ele já havia providenciado esse plano de salvação para a humanidade. E a salvação estava e está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, morre pelos nossos pecados. Ele, então, se faz carne, se faz homem, se faz maldito por nós. A grandeza de Deus, ela não tem limites. A grandeza de Deus é mostrada também no seu Filho, que veio ao mundo para salvar o pecador. E um dos textos mais lindos da Bíblia mostra que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se perdeu em seu pecado e, consequentemente, necessitava da graça de Deus para que pudesse obter o perdão e, consequentemente, a salvação e a vida eterna. A grandiosidade de Deus nos mostra que o salmista estava muito feliz, adorando, glorificando ao Senhor, dizendo: Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E ele conclui no verso 9, com a mesma frase que citou no primeiro versículo. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O homem é a coroa de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser o seu lugar como corregente de Deus nesse mundo, sua posição mais importante. Qual a posição mais importante do homem aqui na terra? Como servo e adorador. Você quer ser alguém importante na casa de Deus? Você quer ser alguém importante no reino de Deus? Seja um servo e um adorador. Quando eu me coloco na posição de servo e adorador, eu reconheço a minha dependência desse Deus grandioso, desse Deus majestoso, desse Deus admirável, que criou os céus e a terra e me deu a oportunidade de estar vivendo. Quantos de nós às vezes acorda apressado, acorda atrasado para ir para o trabalho, sequer agradece a Deus pelo dia que se inicia. Muito menos agradecer a Deus pela noite que teve de sono. Mas
São nas coisas mais simples que Deus observa a nossa sinceridade. São nas coisas mais simples que Deus observa e olha dentro de nós, na nossa alma, o quanto nós o admiramos como Deus Todo-Poderoso. O quanto nós o reverenciamos e declaramos que verdadeiramente somos servos e adoradores. A grandeza do homem está em conhecer a Deus e poder se relacionar com Ele. Que privilégio, meus amados e amadas, que todos nós, servos de Deus, temos. Que privilégio que você que está nos vendo e nos ouvindo tem, ainda que você não tema a Deus, ainda que você não tenha tido nenhum encontro com o Senhor. É um privilégio para você poder, no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, olhar para o céu e ver que tem um Deus que está atento às suas aflições, está atento às suas angústias e pronto para te abençoar e pronto para trazer o refrigério para a sua alma. Que você possa refletir ao ler este salmo maravilhoso, refletir sobre a grandeza de Deus. Quando você olhar para o céu, para as cachoeiras, para a natureza, para os lugares turísticos, quando você contemplar esses lugares, lembre-se que tudo aquilo foi criado por um Deus que ama você. Tudo aquilo foi criado por um Deus que é grandioso, que é cheio, é rico em misericórdia, em graça e proporciona a cada um de nós poder desfrutar dessas maravilhas. Quando você conquistar o seu dinheiro com o suor do trabalho, lembre-se que há um Deus grandioso por trás disso tudo, permitindo que você tenha esse privilégio. Quando você estiver na sua mesa farta, se alimentando com a sua família, lembre-se desse Deus grandioso e agradeça a Ele. Louve, exalte a esse Deus maravilhoso. É um privilégio para nós podermos nos relacionar com Ele. É um privilégio para nós podermos, nesses momentos difíceis, podermos elevar os nossos olhos para o monte e ver que há um Deus que nos socorre, que está pronto a nos abençoar. Sinta-se protegido, sinta-se abençoado, pois você não está sozinho nesse mundo. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Deus de Davi, que proporcionou a Davi escrever um salmo tão lindo, com lindas letras, com lindas palavras, que dá vontade da gente cantar, na verdade, dá vontade da gente louvar. E esse salmo, como nós já dissemos no início, ele era do mestre do canto e era utilizado nas adorações de Israel. Que nós possamos fazer o mesmo com a nossa vida. Sermos servos, sermos adoradores, glorificar, exaltar o nome do Senhor por onde quer que andemos. E que o nome dele seja honrado, seja exaltado através de nós, por meio de nós, por intermédio de nós. Muito bem, é muito importante você que assistiu esse vídeo poder se inscrever no canal da igreja. É muito importante a sua inscrição. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que de repente você identifica ou vê que precisa tanto ouvir a palavra de Deus. Dá um like aí dizendo que você gostou também do vídeo, está gostando do canal da PIBPU, Primeira Igreja Batista em Parque União. Faça isso e você estará ajudando a engrandecer o reino de Deus. Deus te abençoe.